Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados do 44º Exame de Ordem. Hoje nós vamos conversar com o Paulo Isaac. Ele foi aprovado em Direito do Trabalho, é super jovem, está no final da faculdade e já tem essa excelente aprovação aí do Exame de Ordem para chamar de sua e para trabalhar e fazer acontecer, né, Paulo? Seja muito bem-vindo, meus parabéns. Essa aprovação é muito importante. Sou Paulo Isaac, cresci em Teresina, sempre fui daqui, tenho 23 anos e principalmente agora, no final da faculdade, vem uma ótima hora, né? Uma hora que aparece muitas oportunidades dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente profissional. Então, não tinha hora melhor do que essa. Tenho certeza disso, Paulo. Bom, e para chegar aqui, você teve uma trajetória, você teve uma dedicação, e é isso que nós queremos conversar e entender melhor, né? Como que a estratégia te ajudou nisso. Então, como que era a sua rotina de estudos, levando em consideração aí a preparação para o exame de ordem e também a sua faculdade, a reta final de graduação, como que foi esse período em relação à sua rotina? Bom, para a primeira fase, eu assinei várias plataformas ao longo da faculdade, fui assinando para ver, estudando, e se eu não me engano, já em 2023, aproveitei a Black Friday do Estratégia, que é excepcional, e assinei o Estratégia OAB até aprovação. A trilha estratégica para a primeira fase outra vida, assim, não existe nada, nada de uma plataforma que eu experimentei que tenha uma coisa tão fantástica, né? Porque é muito difícil para mim ter essa rotina de estudos, ter essa organização mesmo. Então, a trilha estratégica era absurdo. Você tinha tudo mastigado só no ponto de você estudar, aprender e, e assim, feita de uma forma inacreditável, né? Com quem realmente cai na prova. Então, para a primeira fase, a trilha estratégica foi o essencial. Não consegui fazer a de 180 dias, mas consegui fazer a de 90, cumpri direitinho. Então, a aprovação na primeira fase veio muito tranquila. E para a segunda fase, já fiz também a mentoria com a professora Priscila, e aí também um produto do Estratégia Inacreditável, né? Então, eu basicamente segui o que a professora Priscila falou, à risca, e não teve outra, né? Não teve outro caminho senão a aprovação. Basicamente é isso. Muito bacana, Paulo. E você chegou a usar também, na primeira ou segunda fase, o livro digital interativo? Eu usei porque hoje em dia as trilhas estratégicas elas estão muito mescladas, né, com o livro. Basicamente elas são um livro digital. Então é como eu disse, o livro digital interativo e as trilhas estratégicas são uma ferramenta que eu não vi em nenhum outro lugar, né? É incrível, te dá o cronograma de estudos que, até onde eu sei, não conheço ninguém, tenho outros amigos que fizeram com estratégia, não conheço quem não foi aprovado com ela, então é um cronograma fantástico. Não tenho muito o que dizer sobre o LDI, sobre a trilha estratégica. É brilhante, é fantástico. Acho que é uma das melhores coisas que a estratégia tem atualmente. Excelente. Paulo, e como que foi a sua reta final? Vamos focar primeiramente na primeira fase, né? Porque as duas fases elas têm as suas diferenças, né? As suas peculiaridades. E aí eu quero tratar primeiro dessa primeira fase. É uma prova que você tem que tomar cuidado com o tempo, né? Só questões objetivas. Como que foi o seu treino, a sua reta final para essa primeira fase? O treino da primeira fase foi muito. Confesso que, como eu sempre gostei do direito, foi, foi até bem satisfatório, foi muito tranquilo, a trilha estratégica não te sobrecarrega, você faz um pouco a cada dia, então você não fica sobrecarregado. E, além do mais, as disciplinas que eu tinha muita dificuldade, que é a de direito tributário, direito constitucional, enfim, tinha professor, direito financeiro, tinha professores como o professor Rodrigo, como o professor Diego Cerqueira, que são, né, meu Deus, eles pegam na sua mão e não tem como você não aprender. Então, é, eu melhorei, eu fui de um aluno nota 4 em direito constitucional para um aluno nota 7 que de 10 questões acerta 7, né? Então, a primeira fase, a reta final, a primeira fase foi muito mais tranquila, né?
Não tive percalços, segui a trilha direitinho, então posso- no meu caso foi muito, muito tranquilo, muito graças à estratégia, né? Excelente. E aí, na segunda fase, eu já quero começar te perguntando por que que você escolheu o direito do trabalho? Você já tinha uma familiaridade ali na faculdade ou você também foi conquistado pela professora Priscila, como muita gente brinca também? O direito do trabalho foi a área que mais me estendeu a mão, né? Então, eu fiz muito tempo de estágio trabalhando com o direito do trabalho, né? Na área trabalhista. Ah, então, eu já tinha um conhecimento razoável, interessante, e a minha faculdade também tem bons professores de direito do trabalho, mas também tem esse charme da professora Priscila, que é uma professora, você vê, né, pela aula, que a qualidade é excepcional. Então, a professora Mirella também, incrível. Então, foi tudo, né? Foi a faculdade, o estágio e a professora Priscila e a professora Mirella. Não tem como você não gostar direito do trabalho depois de passar por essas experiências. Que conhece elas, né? E como que era o seu treino também das peças até a data da prova? Era algo que você fazia toda semana, duas vezes por semana? Como que era esse seu cronograma? E você foi reparando também a sua evolução até a data da prova? Como a segunda fase eu considero um pouco mais intensa, eu não consegui fazer um estudo tão aprimorado de peças no começo da preparação, ali no primeiro mês. Então, depois, e aí eu considero até que foi uma falha, né, da minha preparação, deveria ter seguido mais à risca o cronograma e ter feito um esforçozinho maior para fazer as peças, mas no final eu consegui treinar muito, muito peça, ah, e com a orientação da professora Priscila, observando as correções da professora Priscila, então eu consegui, no último mês de preparação, eu visualizei um arco de evolução muito maior do que no primeiro mês. E no primeiro mês eu acredito que seja natural fazer aquela revisão de direito processual, direito material, ser introduzido no estudo das peças. Então foi realmente depois desse primeiro mês de preparação que eu senti um disparo assim no meu nível técnico. Foi surreal no treino. Excelente. Agora vamos falar da prova, né? Na segunda fase, você tem que fazer a peça, escrever e resolver as questões objetivas. Você teve alguma estratégia sua, que você adquiriu? Enfim, deu certo, a gente pode ver que deu certo. Como que você fez a sua prova, a sua execução de prova? Eu nunca fui um exemplo de organização, então eu segui muito a organização e o que a professora Priscila me falava, né? São dicas valiosas. Então, tem o que a professora Priscila chama de passos da aprovação, né? Você, ao receber a prova, já fazer um mapeamento, grifar, traçar teses. Foi o que eu consegui organizar no momento. Dicas da professora Mirella também, de já ler o enunciado e procurar uma solução, uma tese, uma saída, uma resposta. Foi a organizar. Basicamente, eu não criei nada, né? Foi a organização da professora Priscila e da professora Miguela que me ajudou a resolver a prova, né? E uma coisa interessante foi que a professora Priscila, graças aos treinos, né? Ela disse: olha, não dá para você ficar no rascunho, né? Você tem que já fazer um raio-x e ir para a prova. E isso é essencial, porque quando você entra numa sala da OAB, você vê vários alunos que estão desesperados com o tempo, e eu pude ver que eu estava numa situação razoavelmente confortável, né? Sabia administrar muito bem o tempo, até pelos simulados. Tinha um controle de quanto tempo demorar na peça, nas questões, como fazer, como rascunhar, de como fazer o esboço, então foi muito tranquilo essa organização. Excelente, esse é o segredo mesmo. Paulo, e você, né, falou bastante aí da execução de prova, e eu queria ter perguntado antes sobre a sua reta final. Você também adotou alguma estratégia de reta final dada ali pelos professores, revisão de véspera, não sei, mas que foi bom para te deixar bem preparado para esse grande dia? A estratégia de reta final, como eu já estava com a minha mão
minha mão, né, fisicamente cansado e já vinha demonstrando cansaço, eu ia fazendo o que eu podia, né? Então, eu segui muito o que a professora Priscila falava, de ir treinando as peças, uma peça na reta final, né? Tentar ler uma peça por dia, olhar os mapas mentais e principalmente todo o arco de revisão de véspera que tem na estratégia, né? Basicamente uma semana, e se você pegar essa uma semana, você vai ver que tem 70% da prova tá ali. Então, eu realmente segui essas dicas de prestar atenção nessa semana de revisão, de revisar peças, provas antigas, teses. Então, essa semana foi mais uma semana muito de leitura também intensa, de ver teses, reanalisar, assistir revisões, porque a gente já chega nessa semana final esgotado, né? Mas quem consegue fazer essa forcinha para ter esse último gás nessa reta final realmente faz muita diferença. Muito bem. Paulo, uma dica, então, tudo que você falou foi maravilhoso, mas se você pudesse dar, assim, uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, o que seria? Eu acredito que confiar mesmo no que o seu professor, independente da área que seja, tá tá falando, né? Graças às dicas da professora Priscila, graças ao treino de peças que ela me indicou, eu consegui a aprovação, né? Foi muita diferença. Então, eu acho que cada professor ali eu vejo que é muito qualificado, então eles sabem muito bem o que eles estão falando. Eu basicamente confiei. Uma dica de ouro é realmente treino. Não, infelizmente não tem outra saída, mas é muito recompensador, é muito reconfortante e confiar mesmo no professor que você escolheu. Com certeza são professores maravilhosos, não tenho nem dúvida. Todos ali. Não tem um que você olha e você, pô, esse professor é ruim, não tem uma didática boa. Todos são excepcionais, fora da curva. É verdade, isso, eles são queridíssimos. E você acha, bom, dos professores já deu para perceber que sim, mas o material ele foi essencial para a sua aprovação, Paulo? Foi um material objetivo, direto ao ponto daquilo que você realmente precisava? Com certeza. Ao longo do curso, eu vi vários materiais e não conseguia ter uma evolução significativa com nenhum, basicamente. Só quando eu peguei a trilha estratégica e o LDI que eu consegui, nossa, eu saltei de um aluno nota 4 para um aluno nota 7 9, né? Então, é bizarro, o material é realmente fantástico, né? Aliado aos professores, o material não tem, não tenho nem o que falar, é o melhor que tem. Não tem, não vi outro material que seja tão bom quanto. Não tem nada parecido. No mercado, né? Muito bem, Paulo, muito obrigada, viu? Pela sua entrevista, por contar, compartilhar a sua história. E a partir daqui, você pretende fazer concurso público ou vai advogar? Quais são seus planos? Eu gosto muito da advocacia, então, até pelas oportunidades que já estão sendo apresentadas, pretendo advogar, mas o meu coração sempre é aliado ao Ministério Público, né? Então, advogar e, ao mesmo tempo, mirar nos concursos de Ministério Público. Já tenho a assinatura do Estratégia Concurso, do Estratégia Carreira Jurídica, então vou advogar e, ao mesmo tempo, reservar um espacinho de tempo para mirar nesse sonho de entrar no Ministério Público. Certeza que vai dar certo, Paulo. Você já é tão novo, já teve suas conquistas, terá muitas outras, viu? Estamos aqui na torcida sempre com estratégia, tá? Obrigado. Obrigada a você e para você também que está nos acompanhando aí em casa. Anotou todas as dicas? Pois é, se você quiser outras, é só navegar aqui no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.